Esta é uma série de 4 vídeos destinada a dar os contornos e os enquadramentos e explicar os métodos utilizados em terapia breve dentro do projeto Despertare, a neurociência do bem-estar. Eu vou começar fazendo uma apresentação. Primeiro, de mim mesmo. Em seguida, dos enquadramentos utilizados para que você entenda a natureza do trabalho desenvolvido dentro do projeto Despertare. Eu sou Walter Kerth. Nasci em maio de 1962 e agora, em janeiro de 2024, tenho 61 anos. Eu moro em São Paulo, sou paulistano, embora eu tenha morado 15 anos em Campinas. Eu comecei minha carreira como hipnoterapeuta em 1995, depois de estudar formalmente algumas abordagens. No entanto, eu pratico hipnose desde os 16 anos de idade. Toda a minha carreira de hipnoterapeuta nasceu do aprofundamento natural naquelas abordagens que deram melhores efeitos para mim. Com isso eu quero dizer que eu sou apaixonado pelo estudo cuidadoso nas técnicas e abordagens terapêuticas que deram os melhores resultados para a solução dos meus próprios desafios. A minha atitude diante desse corpo de conhecimento e todas as abordagens coadjuvantes é de um explorador um tanto experiente, compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências, histórias, teorias que norteiam a minha prática desde 1995. O que eu quero dizer com isso é que nada do que eu mencionar nesses vídeos tem o tom de verdade, de certo, de melhor ou de mais adequado. A minha proposta para esses vídeos é apenas de compartilhar o conhecimento que eu adquiri de modelos que ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em construção, de métodos que estão amadurecendo e que ainda não explicam todos os fenômenos da realidade e da dimensão humana, da psique humana. São somente modelos teóricos e eu sou um tanto rigoroso em relação a isso. Da minha formação exata, eu tenho um compromisso visceral com resultados mensuráveis, com números. E tudo aquilo que não garante o avanço, para mim não tem valor, pois eu não sou um teórico, eu sou um pragmático. A parcimônia e a humildade são fundamentais e muito bem-vindas nesse campo do conhecimento humano, porque talvez nenhuma pessoa tenha todas as respostas. As referências que eu uso nesse caminho é que tudo o que eu apresento nesse vídeo tem apenas a intenção de dividir conhecimento, de dividir e compartilhar a minha experiência. Por mais de 2 décadas, eu mantive a minha carreira de terapeuta breve subordinada às minhas carreiras de palestrante, treinador, educador, escritor e empreendedor. Os desafios do lockdown, no entanto, me convidaram a assumir a carreira de hipnoterapeuta como carreira principal, pois desde então as pessoas viveram grandes sofrimentos e dessa forma eu pude estar presente na vida dos meus clientes. Enfim, essa decisão que levou mais de 30 anos de assumir como carreira principal a de terapeuta breve
foi tomada em março de 2021, durante o lockdown. No final das contas, eu sou hipnoterapeuta e designer de treinamentos comportamentais e de workshops de desenvolvimento pessoal. Isso começou em 1995. Em 2015, eu entrei formalmente nas neurociências, me preparando para um mestrado nessa área. É importante que você saiba, eu não sou psicólogo e eu não sou psiquiatra. Portanto, eu não trabalho com psicopatologias. E aqui no meu papel de um ser humano como você, eu vejo você. Porque eu já estive e frequentemente entro no papel de alguém que pede ajuda para dar algum passo adiante na minha vida pessoal, profissional, afetiva. Eu sou como os meus clientes. Eu comecei tudo isso na adolescência, como atleta, buscando recursos para melhorar o desempenho emocional em competições. Na época, a autossugestão e a auto-hipnose foram o meu caminho de entrada no mundo da mudança e da transformação pessoal. Eu sou como todos os clientes que me procuram e frequentemente eu me vejo refletido neles. Os desafios que eles me trazem ou me trouxeram ao longo dos anos foram desafios que eu mesmo enfrentei na minha jornada de amadurecimento. Eu enfrentei grande parte dos desafios que os meus clientes me apresentam. A diferença é que eu comecei essa jornada há muito tempo. Como cliente de terapia, isso eu comecei em 1989, aos 27 anos, num momento de muito estresse e conflito na minha vida. E há algo que nos ajuda a reconhecer o que nós temos em comum. Estresse crônico, estresse pós-traumático, dor, sofrimento e trauma pessoal, familiar e ou coletivo. É desse solo nutritivo e fértil, por paradoxal que possa parecer, que nascem a compaixão por pessoas que sofrem como nós. Nascem o amor e nasce o desapego. Portanto, o meu propósito de vida como pessoa tornou-se aprender a amar a realidade e amar as pessoas como elas são. Isso me trouxe muito mais liberdade, paz, bem-estar e algum poder de influência para aliviar o sofrimento de pessoas como eu. O meu propósito profissional, como terapeuta breve, tornou-se compartilhar essa mensagem e contribuir para reduzir o grau de miséria emocional humana, o sofrimento. Como um educador, eu faço isso compartilhando conhecimento. Esse caminho me levou a conhecer muitas pessoas e eu vivi diversas experiências associadas a variadas linhagens de evolução da hipnose, desde a hipnose clássica até a hipnose contemporânea. Na fase adulta, eu tive o privilégio de estudar com grandes mestres, incluindo duas filhas do Dr. Milton Erickson, um psiquiatra norte-americano que é considerado o pai da hipnose médica científica contemporânea. Além disso, eu estudei com vários dos discípulos diretos dele, o que me trouxe contribuições ao que hoje se chama de hipnose pós-ericksoniana, aquilo que nasce no trabalho fecundo
de Milton Erickson. Para mim, como terapeuta breve, a hipnose pós-ericksoniana é a espinha dorsal de todo o trabalho que eu faço como terapeuta breve. Graças aos desafios que a vida me propôs, eu desenvolvi uma outra competência. A competência de arquiteto do aprendizado, que é a melhor tradução para uma profissão do primeiro mundo chamado de Learning Design. O que eu encontrei de mais interessante nessa jornada foi que a hipnose contemporânea, as linhagens mais recentes da hipnose, desdobramentos dos trabalhos do Dr. Milton Erickson e os seus discípulos, são muito bem fundamentadas na psicobiologia, na neurociência e no que existe de mais moderno em terapia breve atual. Para mim, todas essas abordagens são convergentes, compatíveis e se sobrepõem às mais modernas técnicas de tratamento de trauma, que ainda estão em desenvolvimento. Agora eu desejo apresentar os enquadramentos que envolvem esse trabalho, de modo que você tenha mais clareza a respeito do que é possível com a terapia breve. Esse é um vídeo de sensibilização, um vídeo informativo de sensibilização, destinado a apresentar os métodos utilizados, esclarecer todos os enquadramentos que eu utilizo dentro da terapia breve, bem como as qualidades e as limitações dessas abordagens. Dentro das intenções deste vídeo, o meu objetivo é oferecer aos interessados informações claras para todas aquelas pessoas que têm a razão como guardiã de suas decisões, monitorando os aspectos de segurança e exposição a processos de terapia, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aqui eu apresento os recursos que eu utilizo, as ideias, os argumentos, os princípios, os valores, o meu tom de voz e a minha expressão corporal, de modo que você possa ter também uma referência inconsciente de quem sou eu, com a finalidade de que você possa me conhecer um pouco melhor, de modo que a nossa conversa se inicie neste vídeo. Outro objetivo importante desse vídeo é reduzir o tempo utilizado para os processos chamados de psicoeducação, aqueles aspectos do processo terapêutico que são educacionais ou instrucionais. Dessa forma, é possível construir balizas para aquelas pessoas que decidam experimentar o processo, poupando o tempo de sessão. Antigamente eu usava o tempo da sessão para fazer todas essas explicações. Desde que elas estejam aqui, é possível reduzir o tempo das sessões. E ainda, na redução do tempo, eu pretendo disponibilizar recursos conceituais, como um estímulo prévio que poderá ter utilidade para qualquer pessoa que deseje terapia, não só para a hipnoterapia, considerando o valor dos conceitos aqui apresentados. Quais são as potências da terapia breve? Ela proporciona uma excelente relação de benefício versus custo, ou ótimo retorno sobre investimento de tempo, esforço e recursos financeiros. Ela proporciona resultados mensuráveis e sensíveis desde as primeiras sessões. Os processos são muito rápidos. Em geral, a maior parte dos meus clientes, eles concluem os processos ou os objetivos que vieram buscar em algo que varia entre 5 a 10 sessões. Os métodos que eu apresento nesse projeto revelam a autonomia do indivíduo e a força de quem busca a ajuda terapêutica.
na mesma medida em que revela e aumenta a autoestima, o autocuidado, o amor próprio de quem busca a si mesmo através de uma relação de ajuda. Não é necessário, para esse modelo de trabalho, que o terapeuta saiba todo o assunto nos seus detalhes a ser trabalhado. Muito importante, o cliente pode e é convidado a não revelar os seus segredos, pois, conforme eu explicarei melhor mais adiante, esta não é uma terapia de conteúdo. É tipicamente uma terapia de processo, onde o terapeuta, ao conhecer as necessidades do cliente, aporta recursos para que ele mesmo possa assumir a responsabilidade pelas suas soluções e fazer as mudanças necessárias. Portanto, não existe invasão de privacidade. Eu desejo falar um pouco sobre o repertório de recursos para tratar traumas de eventos e de desenvolvimento, conforme eu explicarei ainda melhor ao longo dos outros vídeos. Esse repertório de recursos representa ou proporciona ganhos significativos de expansão de consciência, também por incluir abordagens somáticas, autoconhecimento, capacidade de tomada de decisão, desenvolvimento de competências mentais, emocionais e comportamentais, enriquecimento de inteligências e empoderamento efetivo, perceptível nas sensações, nos sentimentos, nos padrões emocionais e nos comportamentos habituais. Quais são as limitações da terapia breve? É muito importante que isso seja apresentado para que as pessoas não se iludam com esse repertório de trabalho. A terapia breve não serve para as seguintes necessidades. Não serve para tratar neuroses, psicoses, transtornos de personalidade, não serve. Ou doenças que se manifestem no corpo. Embora ela possa ser um recurso coadjuvante valioso em tratamentos médicos ou psicológicos de maior duração. Não é uma boa abordagem para quem gosta de conversar com o terapeuta, ou busca apenas um interlocutor para contar as suas reflexões, por ser um modelo muito focado em soluções. Esse modelo de trabalho também não funciona bem quando não existem tensões, conflitos, traumas ou desafios, um impulso suficiente e necessário para que a pessoa avance. Também não funciona bem quando as motivações que trazem um cliente para a terapia breve são externas, como por exemplo o caso de muitas pessoas que me procuram em busca de terapia por exigência de cônjuges, parceiros, sócios, namorados, pais, filhos, chefes, etc. Essa é uma terapia de autorresponsabilização e depende de uma motivação intrínseca, uma motivação do indivíduo que a busca. Para esse modelo de trabalho, é necessária autorresponsabilização e maturidade do cliente para se expor aos processos de mudança e transformação que estão diante de si. Esse modelo também não é útil quando não existe aliança entre o cliente e o terapeuta, confiança e sinergia. Esse modelo de trabalho só existe e só dá bons resultados quando a relação cliente-terapeuta é uma relação construtiva e sinérgica. Não é também um método adequado para o trabalho com crianças.
o meu público é essencialmente adulto, tanto pelos métodos que eu utilizo, quanto pelo meu estilo pessoal. Qual é esse público? Pessoas normais, pessoas funcionais que tenham autonomia na vida e que queiram tipicamente reduzir ou lidar com sintomas psicossomáticos do estresse crônico ou pós-traumático, ansiedades, angústias, conflitos, culpas, vergonhas, enfrentamentos, tanto em relacionamentos quanto em adversidades, lutos, depressões sociais, e não se incluem nessa categoria as depressões que exigem internações ou dosagens muito altas de medicamentos psiquiátricos. Eu trato aqui com depressões leves até medianas, de pessoas funcionais que estão sofrendo por falta de perspectivas, por falta de motivação, por tristezas profundas. Envolve também tomada de decisão, as tristezas, conforme eu acabei de mencionar, baixa vitalidade, desde que as razões não sejam orgânicas, destinadas ao trabalho com médicos, sofrimentos existenciais, incapacidades comportamentais, dificuldades em relacionamentos, mudanças de hábitos, falta de perspectivas, superação de desafios e adversidades, fases de transição na vida, quando uma pessoa transita entre uma fase e outra, como por exemplo, da juventude para a fase adulta, da fase adulta para o envelhecimento, o início da vida profissional ou aposentadoria, um casamento ou uma separação, todas essas situações que representam fases de transição na vida, que muitas vezes necessitam um apoio para que elas sejam processadas de uma forma mais orgânica e saudável. Planejamento e conquista de objetivos. Esses são os temas mais comuns desse modelo de terapia breve. Adultos interessados em acelerar e ou avançar nos processos de autoconhecimento e expansão de consciência, de empoderamento na vida. Isso envolve executivos, empreendedores, profissionais liberais, adultos buscando desafios e estímulos de desenvolvimento interior, adultos em busca de terapia breve, de apoios pontuais para solucionar as suas questões com menos desgaste e mais fluidez no dia a dia. As características desse trabalho envolvem sessões com duração de 90 minutos ou 3 horas. São sessões mais longas do que a terapia normal, pela natureza das ferramentas que eu utilizo. Elas podem ser presenciais ou virtuais. E quando são virtuais, eu utilizo a plataforma Zoom ou a plataforma Google Meet. A periodicidade das sessões depende de cada cliente. Elas podem ser semanais, podem ser quinzenais, podem ser trissemanais, mensais. Tudo depende das necessidades e da disponibilidade de cada interessado. Pelo estilo do trabalho que eu realizo, eu uso muitas tarefas, eu atribuo tarefas aos meus clientes. Se eles fazem ou não, isso é escolha deles. As tarefas têm o destino de aumentar o tempo de processamento da sessão, de modo que os processos sejam mais rápidos quando os participantes assumem responsabilidades por fazer tarefas fora do horário de sessão. Isso também ajuda a enriquecer e a estabilizar os melhores resultados.
Cada abordagem terapêutica tem os seus princípios e os seus paradigmas, bem como exige um tempo de familiarização, durante o qual o cliente apreende e aprende como funciona tal modelo. Ou seja, isso envolve um processo de aprendizagem e envolve psicoeducação, que toma um tempo necessário para que o cliente consiga se apropriar do método e do processo. Eu lembro de um comentário que eu li de um psicanalista que dizia que a psicanálise funcionava muito bem. É uma terapia tipicamente oral, verbal, destinada ao entendimento dos processos psíquicos e ao autoconhecimento. Esse profissional dizia, no entanto, que geralmente um cliente precisaria de 4 anos para inferir os princípios e compreender o processo. Após esses 4 anos, o método seria extremamente produtivo. Durante esses primeiros 4 anos, nem sempre daria bons resultados. Na terapia breve, até pela natureza dos métodos utilizados, a duração do processo de aprendizagem e a quantidade de sessões necessárias para isso, em geral, são muito poucas. 1 ou 2 sessões já são suficientes para o cliente ter uma noção geral de todo o método. Desde a primeira sessão é possível colher bons resultados. Cada sessão dá um passo adiante. E o cliente interrompe o processo quando se sente suficientemente satisfeito com os avanços obtidos, ou quando o método para de fazer efeito em cada sessão. Tipicamente, quando não há mais temas relevantes cujos métodos contribuam para o avanço do cliente. É importante que você saiba que todas as abordagens terapêuticas têm prazo de validade, maiores ou menores. Tipicamente, isso ocorre quando o cliente já conhece e se apropriou de todo o espectro de recursos disponíveis no método. Portanto, quando nós conhecemos muito bem um método terapêutico, não é raro que ele dê muito menos resultados, pois ele já proporcionou tudo o que podia. Por isso, tantas pessoas experimentam diferentes métodos e abordagens terapêuticas, em busca daquelas que lhes proporcionem a maior alavancagem. Ter consciência disso abrevia a jornada terapêutica e evita que o vínculo entre cliente e terapeuta, que muitas vezes se torna uma amizade, prorrogue um processo já estéril do ponto de vista terapêutico. Nos próximos vídeos eu vou apresentar princípios de cada método e no vídeo final eu vou falar um pouco dos princípios da terapia breve de uma forma mais abrangente, de modo que você entenda qual é o alcance desses métodos aqui propostos.